Eu vou contar uma metáfora para poder fazer vocês entenderem o que eu quero dizer. O campo do debate, para mim, pessoal, é como o mar ou como o rio, para onde sempre o pescador esperto vai. E como tal, esse pescador esperto já sabe qual a isca que ele tem que levar para poder capturar rapidamente os seus peixes. E também, por ser esperto, ele antes tem que saber, tem que estudar a respeito do peixe que ele quer pegar. Ninguém pratica uma atividade, pessoal, seja qual for essa atividade, sem antes estar por dentro, saber como se atua ou como colocar em prática essa atividade. Tem que haver um estudo antes. E no campo da discussão, essa analogia se encaixa muito bem. Vocês querem ver? Por exemplo, quando você estiver discutindo com alguém sobre um determinado tema, você procure observar bem o comportamento do seu adversário. Procure ver se o seu adversário tem essas 3 características que eu vou citar agora para você, ok? Observe se o seu interlocutor é dominado pelo seu próprio ego. Se você perceber isso, pessoal, pode esperar que uma hora essa pessoa, enquanto ela estiver discursando, ela vai errar. Em algum ponto ela vai errar. Por conta da vaidade que venda a consciência e a capacidade de raciocínio assertivo dessa pessoa. A vaidade faz isso, pessoal. Ou seja, enquanto essa pessoa estiver falando, ela vai querer o tempo todo se sobrepor ao seu adversário. A intenção não é nem criar uma linha de raciocínio que faça a audiência aprender uma coisa. Não. O tempo todo essa pessoa estará querendo inflar o seu ego. Com essa posição e com essa postura, uma hora ela vai errar nos seus argumentos. É o primeiro ponto. Segundo item a ser observado. Perceba se o seu adversário se considera autossuficiente, ou seja, que detém todo o conhecimento. Uma hora, de tanto essa pessoa ter essa segurança, ela vai errar em algum ponto na sua explanação, porque o tempo todo ela vai estar depreciando a pessoa com quem ela está conversando, porque ela acha que está e que detém, absorveu todo o conhecimento do mundo. Então a pessoa com quem ela está dialogando não sabe nada. Isso é um ponto muito interessante a ser observado do seu adversário. Terceiro ponto, para que você observe. Perceba se o seu adversário é presunçoso. Ou seja, se ele acha que detém a verdade absoluta. Se ele é defensor de uma verdade que já está estabelecida e que não há o que questionar. Pronto. Se você observou esses 3 itens aí, cara, é batata. Você já vai saber qual a isca que você vai jogar para o seu adversário para que ele venha cair. O que você vai fazer nessa hora? Você vai jogar essa isca aqui. Você vai deixar com que essa pessoa perceba e se sinta superior a você. Porque enquanto ela se sentir superior, pessoal, esse tipo de pessoa é como se fosse um balão. Quando alguém elogia uma pessoa dessa, ou quando ela se sente realmente, sabe, por cima, ela vai inflar igual um balão, ela vai inchar, e uma hora, o que vai acontecer? Ela vai espocar. Na hora que o balão espocar, é o exemplo do erro que esse cara vai cometer. E é muito interessante quando isso acontece, porque nem eles mesmos, devido à vaidade, né, sabe, e de se ufanar demais, vai perceber enquanto está errando. E aí é onde se torna engraçado, cara. Por que eu estou falando isso e por que eu fiz essa introdução? Para poder logo mais dissecar um debate, outro debate que eu tive com alguns defensores do Globo. Sabe, que de novo, enquanto eles estavam falando, o pessoal é muito interessante. Eles são realmente cegos de consciência enquanto estão falando, não percebem as bobagens e o quanto eles entregam, cara. É toda a ciência mentirosa que eles defendem. Vocês querem ver? Eu separei alguns trechos para nós analisarmos. E aí eu convido vocês a
nos divertimos um pouco enquanto nós analisamos esse debate. Vamos lá. E aí, pessoal, de novo aqui trazendo para vocês o mais doce e saboroso gosto do benefício da dúvida. Dessa vez a gente vai começar dissecando um debate curioso que eu tive no final de semana com alguns defensores do Globo. Novamente, né? A gente vive nessa militância, tentar estabelecer de forma ordeira a verdade, né, pessoal? Vamos lá. Vamos analisar a primeira fala aqui de um dos interlocutores. O que você acha que um advogado faria se ele percebesse que está defendendo um réu confesso? Digamos, no meio de uma sessão, de uma reunião de julgamento, o seu cliente resolvesse se dirigir para o juiz e admitir na frente dele, né, do juiz e de todo mundo, que ele realmente cometeu o erro, que ele praticou o crime. A partir daquele momento, o que você acha que o advogado deveria fazer? Isso levando em consideração que o advogado é uma pessoa racional, né? Age dentro da razão. Automaticamente o advogado deveria largar a questão, né, pessoal? Tomando assim uma atitude bem sensata. Então, basicamente foi o que aconteceu na live. Esse cara aqui, o Eduardo, estava o tempo todo querendo fazer parecer verdadeira uma mentira que já está praticamente admitida e estabelecida, cara. Ou seja, qual é a mentira? A mentira de que as imagens da Blue Marble são verdadeiras. Negado. Esse cara pecou por falta de disposição, cara. Sabe, de ir atrás e de pesquisar e saber que essa informação existe. De que as imagens da Blue Marble e de tantas outras imagens que nós conhecemos da Terra, elas são feitas em Photoshop. O cara vai para uma live e fala uma bobagem dessa aqui, digamos uma asneira dessa, mas antes disso o cara nem se deu o trabalho de pesquisar, cara, para saber se realmente procede a informação de que essa imagem é verdadeira, para poder ficar contando lorotas para a audiência. Ou seja, na audiência a gente imagina que tem pessoas que são influenciáveis e são inocentes, né? E podem realmente cair nesse tipo de lorota aqui. Então eu estou reafirmando: as imagens da Blue Marble não são verdadeiras, e isso foi admitido pelo próprio criador dessa imagem. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, acho que foi o terceiro vídeo que eu fiz para o meu canal, e eu dei algumas orientações bem didáticas de como são feitas as imagens da Terra em Photoshop. Eu vou mostrar para vocês como é que a verdade ela pode ser manipulada apenas através de uma pessoa se passando por intelectual e jogando palavras ao vento, lorotas realmente. Esse tipo de pessoa aqui, elas são realmente capazes de atingir e conquistar pessoas inocentes, que não pensam por conta própria e que se encantam com palavras bonitas, sabe? Jargões, frases de efeito. É o que basicamente esse cara faz. Ele não sabe o que está dizendo. Mas como eu falei, por conta de falta de pesquisa, o erro desse cara aqui já começou em tentar sacramentar, em tentar derrubar uma verdade já estabelecida. A de que as imagens da Blue Marble são falsas. Mas eu posso incrementar mais ainda. Vejam essas imagens. Eu já falei sobre esse tema no meu canal, mas serei redundante, apenas para não parecer cansado diante do meu adversário, que nunca se cansa de propagar desinformação, ok? Ou seja, quanto mais eu puder amenizar o estrago que uma pessoa dessa pode fazer, sabe, em desinformar, eu vou fazer. Como fazer prevalecer a verdade, então farei. Está aqui, não custa nada a gente ler novamente o que está como uma informação pública. Essa verdade aqui é pública, pessoal. É só você se dispor a ler um pouco em inglês e você vai entender. Eu vou traduzir pontos-chave do texto, ok? Para acabar de vez, cara, para tirar qualquer dúvida sobre se aquelas imagens são reais. Elas não são reais. E vocês vão ver aqui, ok? Vamos lá. Essa parte aqui é interessante. A gente vê aqui nessa imagem. Pessoal. A gente está vendo aqui como é que é o processo de rotação do satélite ao redor da Terra, né, em órbita da Terra, e como ele faz a captação de imagens da Terra por partes. Ele vai fazendo uma volta completa na Terra, né, e a cada volta que ele dá, ele vai tirando a quantidade de fotos necessárias, né, para poder montar o grande mosaico, né, digamos assim. Esse é o processo.
Só lembrando, o satélite teoricamente teria que estar tirando imagens verdadeiras da Terra, não imagens trabalhadas em Photoshop. Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito sério. Esse ponto é interessante para você não se perder na minha explicação. Teoricamente, o satélite está fazendo giros na Terra e tirando imagens reais da Terra. A desculpa de não se poder tirar uma tomada única da Terra é porque o satélite está numa distância muito próxima. O subterfúgio que o meu interlocutor estava utilizando é esse fator de que o satélite ele nunca vai conseguir tirar uma imagem única da Terra por conta da proximidade. Ele está muito próximo da Terra, ele teria que ganhar mais distância. Segura esse ponto aí também, que você vai entender uma coisa bem interessante. Vamos lá, vamos tentar ler aqui. Tentar ler e traduzir, na medida do possível, né? But the story behind the most admired image that introduced the world to the iPhone. Who is that? O Marvel. Essa primeira parte quer dizer o seguinte, mas a história por trás da tão conhecida, né? Da tão admirada imagem que introduziu o iPhone para o mundo, conhecida como a Blue Marble, ela pode ser contada por si só, né? Simon, um visualizador de dados e designer do Observatório da Terra da NASA, criou a imagem em 2002 e disse para o site Quartz que não é uma fotografia. It's not a photograph. Então, a pancada maior para quem acredita que as imagens da Terra são verdadeiras está aqui. Veja o que é que Simon fala aqui, pessoal. That data was then stitched together and applied to the surface of a digital ball, then modified in Photoshop. Traduzindo, aqueles dados foram então agrupados, costurados juntos e aplicados numa superfície digital, tal como está nessa imagem agora. E aí, então, modificado em Photoshop. Palavras do criador dessa grande arte aí. O que é que se pode falar? O que é que se pode ainda dizer? O que é que se pode ainda dizer diante de uma verdade dessa, cara? Uma pessoa sensata, ela se calaria depois disso. No mínimo uma retratação. Me perdoe, sabe? De chegar depois do canal dele e dizer: me perdoe, eu fui insensato, não pesquisei o assunto para poder falar as bobagens que eu estava falando. No mínimo isso, né, cara? Vamos lá, essa parte aqui. Simon readily admits there are numerous fakeries in his image. The atmosphere is Photoshop blur. Simon admite que existem numerosas falhas em suas imagens. A atmosfera é um borrão de Photoshop. Vamos continuar a partir daqui, que eu vou sublinhar de azul para vocês, ok? Até aqui embaixo. Olha só o que ele diz. Algumas das nuvens são agrupadas, collaged together. Algumas das nuvens são agrupadas juntas usando uma ferramenta de clone de Photoshop para cobrir cover gaps, para cobrir falhas na cobertura do satélite. The black area around the Earth is not devoid of space. A área preta ao redor da Terra não é um espaço vazio, cara. É o próprio criador falando como é feito a faça, cara. É muito interessante. Nenhum defensor do globo esbarra com esse texto aqui, rapaz. É muito revelador. Isso quer dizer o seguinte, ó. As agências espaciais podem forjar a imagem da Terra, sabe? Podem colocar qualquer coisa, cara. Podem modificar da forma que quiserem. Mas eles precisam modificar até mesmo o espaço. Até mesmo o espaço eles precisam modificar, pessoal. Isso quer dizer o que para você? Não há imagens da Terra tiradas do espaço, porque senão pelo menos a imagem do espaço escuro deveria ser real. Mas até a imagem do espaço escuro eles precisam forjar em Photoshop. Vamos continuar. Esse trecho que eu vou ler agora é para acabar de vez com essa questão, cara. Para você sair desse vídeo sabendo, a partir de hoje, que nenhuma imagem mostrada da Terra para a humanidade não é verdadeira, é falsa, é trabalhada em Photoshop. Você não tem um registro real de como é a Terra do espaço. Ponto. Vamos tentar traduzir aqui. Tentem aqui para o texto. Vamos lá. It is simply a background. Ou seja, é um simples
fundo preto. É um simples fundo preto sobre o qual Simon coloca a imagem da Terra. E aí ele continua: This standard practice é uma prática padrão, standard, padrão. Daí Simon continua, Simon says, most actual photographs of the Earth, including the Apollo images. E aí, você vai se surpreender com a tradução. Veja aí. A maioria most actual das fotografias, photographs da Terra, incluindo, olha só, atente para isso, incluindo as imagens da Apollo. Continuando, present the planet on a black background. E aí, todas as imagens, Simon admitiu, incluindo as imagens feitas pelos astronautas nas missões Apollo. Essas imagens são trabalhadas em Photoshop. E o mais interessante é que até o espaço negro, que deveria ser real, né? Porque se a imagem tirada pelas Apollo são reais, para que trabalhar em Photoshop a imagem do espaço escuro, cara? Vocês estão entendendo aí? Acho que você que está me assistindo já deve estar entendendo aonde eu quero chegar. É muito sério isso aqui. Ele está afirmando, olha só, a maioria das fotografias da Terra, incluindo as imagens da Apollo, apresentam um planeta num fundo preto. E aí, o que é que você quer mais? Como prova de que todas as imagens, incluindo as imagens da Apollo, são falsas. Essa é a verdade que faz frente à mentira que o cara estava pregando na live, enaltecendo as imagens da Blue Marble, quando elas são de fato falsas, e isso é reconhecido pelo próprio criador dela. Para finalizar essa parte do texto, eu vou ler esse último trecho agora, ok? Without this alteration, sem essas alterações, a imagem, the image, não se pareceriam muito com a Terra. Olhe só a necessidade que as agências espaciais têm de se utilizar de Photoshop. De outra forma, eles não conseguem mostrar como é a Terra lá de cima. É impressionante, né? Com tanta tecnologia, cara. Pronto. Quanto mais distante você está de um ponto onde você quer fotografar, a sua resolução cai. Com a lente mais poderosa, ela vai cair. Então, vocês ouviram aí o que é que o falastrão falou, né? O cara fala sem pensar. Ele falou que quanto mais estivermos distante do objeto que nós queremos fotografar, menos resolução a gente vai ter desse objeto, não é? Só que ele falou isso aí porque ele desconhece a tecnologia para a imagem em Ultra HD que existe hoje em dia, que são chamadas as imagens em 4K. Quando a imagem é feita em 4K, não importa a distância em que você estiver, você pode estar perto, muito perto da imagem feita em 4K. Você não vai ter a impressão da imagem ficar pixelada, ou seja, de você ver os pontinhos que formam a imagem. Na imagem em 4K você pode se aproximar e você vai ver ela com a mesma nitidez, como se você estivesse enxergando ela distante. Vocês estão entendendo? De novo, o cara simplesmente... rapaz, essas pessoas, os falastrões fazem isso. Eles jogam palavras a esmo, mas nem mesmo dominam a área que eles estão falando. Eles não dominam o que eles estão falando. Apenas usam como frase de efeito para poder captar a audiência, só isso. Você pode perceber sozinho a diferença entre uma imagem real feita em 4K e uma animação gráfica feita em 4K. Vocês querem ver? Vou mostrar para vocês a diferença. Aí. Espera aí. Vocês estão vendo aí? Essa é uma imagem feita por um amador, mas em 4K. É uma imagem real da Lua, pessoal, desse astro aí. Agora vamos ver a diferença entre essa imagem que é real desse astro, que foi feita em 4K, para a imagem da Lua feita em 4K, mas numa animação em 4K. Aí. Essa é uma imagem computadorizada, né? Uma animação computadorizada feita em 4K da Lua. Percebem aí, pessoal?
A tecnologia para a captação de imagens em 4K de fato existe. Está aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí imagens captadas por um satélite que fica em órbita da Lua, e esse satélite captou imagens da Lua em 4K. Mas a pergunta é: por que as agências espaciais disponibilizam a animação em 4K para a humanidade ao invés das imagens reais da Lua em 4K? Não é curioso isso aí, pessoal? É estranho demais. Se eu tenho um dispositivo com a capacidade de capturar imagens reais, naturais de um astro, estando lá em cima, por que eu vou optar por jogar para a humanidade imagens computadorizadas, animações computadorizadas em 4K? Se não for para esconder alguma coisa, pessoal, então eu não sei mais para que é isso. Por que esse tipo de atitude? Vocês viram a imagem anterior que eu mostrei. Um amador com um telescópio aqui da Terra conseguiu fazer imagens em 4K, imagens reais, naturais, da Lua. Mas um satélite mais potente em resolução, mais potente em zoom, tem muito mais tecnologia do que um telescópio que um amador possa usar, pessoal. E está mais próximo do astro. Tem a capacidade de fazer imagens reais em 4K, mas simplesmente as agências espaciais acham melhor ou acham mais adequado mostrar para a gente imagens computadorizadas em 4K. Se questione sobre isso, se pergunte sobre isso. E vocês lembram do que o Eduardo falou, o meu interlocutor? Ele falou que não importa a capacidade de resolução que um dispositivo tenha, se esse dispositivo estiver muito distante do alvo que ele está mirando, né, ele vai ter problemas, ele não vai conseguir captar uma imagem boa desse objeto, desse astro, seja lá o que for que a pessoa estiver mirando, ou para onde o dispositivo estiver mirando. Mas foi o que o rapaz falou, sem saber, cara, sem ter noção. Eu estou mostrando para vocês que os dispositivos hoje em dia têm a capacidade de captar imagens em Ultra HD. Tanto faz se você está muito distante ou muito próximo, não vai perder qualidade, pessoal. É isso que eu estou dizendo para vocês. Parem de escutar lorota de pessoa que não entende nada, fala por falar. Para finalizar esse vídeo, que para mim foi muito bom fazer, porque quando eu estou diante de questionamentos que exigem de mim o máximo da minha capacidade de raciocínio, a minha desenvoltura para fazer pesquisa, cara, eu acho bom, porque de fato eu vou atrás das informações que podem fazer a diferença, cara, para você. E é o que eu estou fazendo aqui. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa enquanto você passou esses minutos, né, assistindo esse vídeo. Nessa última observação, eu trago para vocês imagens direto da estação espacial, pessoal, que vocês tanto defendem, que vocês acreditam que existe. Mas aí vou deixar alguns questionamentos para vocês ficarem matutando, ok? Nessa última live, o que a gente mais discutiu foi a distância em que se encontram os satélites em órbita da Terra e que são responsáveis por fazer a captação de imagens e fazer um compilado das imagens da Terra e depois fazer uma junção, cara, que é o que normalmente eles fazem, né? Eles juntam imagens quadriculadas da Terra, colam numa esfera digital e apresentam como uma imagem real da Terra. E aí, o que eu estava cobrando do Eduardo, o que eu estava reivindicando, que não existe uma tomada única da Terra tirada, cara, uma fotografia única da Terra. E ele ficou o tempo todo tentando justificar o porquê de não ser possível tirar uma imagem única. E aí ele falou de quê? Falou da distância em que os satélites se encontram, que é uma distância muito próxima da Terra. Por conta disso não há angulação, não tem como você fazer uma tomada única, porque a maioria dos satélites estão muito próximos da Terra. Segundo ele, precisaria ganhar mais distância esses satélites. Olha como é interessante. O cara falou de novo sem analisar as imagens, as inúmeras imagens que já são disponíveis, cara, no YouTube, nas redes sociais.
quem já não viu as imagens mostradas pelos astronautas lá da ISS, as imagens da Terra, como essa aqui que vocês estão vendo, pessoal. Vejam esse vídeo aqui. A ISS, para quem não sabe, está a 400 quilômetros de altitude acima da superfície da Terra. E vejam, olhem perfeitamente aí como se pode ver, cara, a Terra a essa distância. Vejam só, está muito próximo, não é? É o que o Eduardo o tempo todo defendeu lá na live. Essa distância, 400 quilômetros, 500 quilômetros, que é a distância do satélite Hubble, né? São distâncias muito próximas, então, segundo ele, não se poderia fazer uma tomada única da Terra. Teria que estar mais distante esses satélites. Mas pensem comigo, raciocinem comigo. Essas imagens que vocês estão vendo agora foram feitas pelos astronautas estando na ISS a 400 quilômetros acima da superfície. E vejam como a imagem, a curva da Terra já se pode ver quase por completa, pessoal. A gente está vendo a metade dessa bola aí, a uma distância, meu Deus, muito pouca, segundo os meus adversários. O fato é que na live os meus adversários estavam perdendo o tempo todo, mas não se davam conta disso. E o que foi que eu fiz? Apenas assisti os caras esborrotarem as suas bobagens, colocarem pra fora suas lorotas, sabe? Mas tendo em mente que aquelas pessoas estavam de fato cegas pela vaidade, porque o que eles queriam apenas ali era fazer um show, rapaz, sabe? Cada um querendo mostrar que tinha um conhecimento para passar, mas esqueceram de informações como essas aqui. Essas pessoas realmente, elas ficam cegas, estão querendo passar uma de intelectual. E agora, como é que essas pessoas assistindo o meu vídeo vão explicar isso aqui? A estação espacial está muito próxima da Terra, digamos assim, em relação ao satélite que está a 30 mil quilômetros de distância, pessoal. Vocês estão entendendo? Era o que estava sendo dito pelos meus adversários, que um satélite a 30 mil quilômetros acima da superfície da Terra, ou seja, é uma órbita geoestacionária, ainda assim a essa distância não se poderia fazer uma tomada única da Terra. Mas seja inteligente, raciocine. A 400 quilômetros você já vê quase a metade da bola, rapaz, que seria a Terra. Isso quer dizer que um satélite a 30 mil quilômetros já se poderia ver a bola completa, pessoal. A derrocada é aqui, acabou. Ou seja, se você a 30 quilômetros, um satélite a 30 quilômetros não consegue ver a bola inteira e fazer uma tomada inteira, então quer dizer que você está diante agora. Essa imagem que você está vendo é uma imagem falsa, isso é uma imagem computadorizada. Não é uma imagem real da Terra, cara. É simples, é só uma questão de dedução lógica, raciocínio lógico. Atitude baixa em relação à altitude de um satélite geoestacionário. Pronto. Partindo desse ponto, você pode, a partir de hoje, duvidar, cara, de qualquer imagem que as espaciais mostrem sobre a Terra lá de cima. Ok? Valeu, pessoal.